Bom, estamos aqui com a Bárbara Prado, nickname Jimmy, jogadora profissional de League of Legends, jogadora da Team Nova, que jogou o Mundial Feminino de League of Legends. Pode falar um pouquinho sobre você? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo com você. Também, tudo bem. Bom, muito prazer, meu nome é Bárbara. Como eu disse, eu representei o Brasil no Mundial Feminino de League of Legends, que foi hosteado pelo Girl Gamer Festival, e meu nickname é Jimmy. Eu estou jogando atualmente no time Inova, como a The Carry. Legal. Agora vamos fazer algumas perguntinhas. Como que foi a rotina de treino de vocês antes de ir para o Mundial? Bom, a nossa rotina começou bem pesada. Tipo, a gente não estava acostumada com tanto treino, tanta dedicação ao jogo, porque teve a etapa presencial em São Paulo primeiro, que foi a etapa nacional, que a gente se classificou, e para aquela etapa a gente jogava assim um bloco de scrim por dia, né, que são três jogos competitivos que a gente joga contra outros times personalizados. A gente jogava um por dia e jogava o resto jogos ranked. Uhum. E isso foi até o presencial de São Paulo. Passou o presencial de São Paulo, a gente começou a jogar, tipo, 2 blocos de scrim por dia, ou seja, 6 jogos, começou a jogar muito mais ranked. A gente basicamente vivia pro jogo. A gente acordava, jogava até o almoço, almoçava juntos, porque naquele momento a gente estava, tipo, metade do time estava convivendo num apartamento, todas juntas. Então a gente meio que fazia nossa rotina todo mundo junto. A gente almoçava junto, a gente jogava junto no mesmo quarto, a gente treinava junto, depois do treino a gente sentava, conversava. E enquanto isso, tipo, comia alguma coisa e voltava pro jogo depois. Então foi uma rotina um pouco mais pesada. Uhum. Entendi. E essa convivência fez diferença na hora de jogar junto? Partidas mais, assim, profissionais mesmo, não só screen ou treinos normais? Fez bastante diferença, porque quando você convive com as pessoas, você entende um pouco mais sobre elas, sobre os limites delas, sobre as vontades delas, como elas reagem a cada coisa, tipo, não só dentro do jogo, mas fora do jogo, como que você deve, tipo, tratar elas de uma maneira adequada, o que você pode fazer, o que você não pode. Então, tipo, isso acaba afetando bastante dentro do jogo. E não só na convivência fora, porque você acaba não só confiando mais nas pessoas que você tá ali do seu lado, porque às vezes você tá no mesmo quarto, assim, com o pior da pessoa, tipo, é do seu lado. Então, tipo, você vai tratar ela de uma maneira diferente, você vai tratar ela com mais carinho, você vai tratar ela ou não, às vezes a convivência não é tão boa, mas tipo, geralmente sim, a gente acaba tendo bastante apego, bastante afeição às pessoas do nosso time. Legal, dá um lado mais humano, assim, também, porque às vezes quando são times com jogadores de vários lugares do país, ou até de outro país, né? Às vezes a gente esquece dessa proximidade, né? Não, com certeza, faz muita diferença. E como que é ser profissional de esportes, principalmente aqui no Brasil? Foi bem diferente, assim, se adaptar ao modo, digamos, tradicional de jogar, que você, um modo mais, como posso dizer, mais for fun, assim, para um lado competitivo. Porque mesmo eu jogando for fun, antes de eu me tornar pro player, eu levava o jogo muito a sério. Eu queria melhorar, eu via vídeo para melhorar, eu perguntava para as pessoas o que eu posso fazer, tipo, para me tornar uma player melhor, para me deixar meu psicológico melhor na hora do jogo. Então, tipo, é uma mudança muito grande, tanto na sua rotina, no seu comportamento, dentro do jogo, fora do jogo, como você lida com as pessoas dentro do jogo. Então, assim, ser pro player mudou muito como eu enxergo não só o jogo, mas as pessoas que estão à minha volta enquanto eu tô jogando. Me ajudou bastante a ter mais postura em relação às coisas que eu faço com a minha vida, com o jogo. Então, me deu muito mais uma liberdade, digamos assim. Entendi. Legal, e você acha que isso tudo que você comentou vem ao se tornar jogadora profissional ou é uma necessidade para que você passe do casual para o profissional? Eu acho que veio mais como uma necessidade, porque, querendo ou não, foi, assim, eu saí de um ambiente que eu tava na faculdade, jogando com minhas amigas, assim, queria jogar alguns campeonatos e fui num ambiente totalmente diferente, tendo coach
com o Haller, por exemplo, que é um coach que já ganhou o CBLOL e ganhou o último circuitão que teve. Então, tipo, foi um choque muito grande e foi uma adaptação muito rápida e foi uma necessidade para mim e para todas as meninas do time, porque se a gente não Aham, se adaptasse, a gente não conseguiria trabalhar naquele meio e continuar uhum, trabalhando atualmente, né? aham, entendi. Então essa é uma das maiores coisas que diferencia uma pessoa que só joga, por exemplo, a ranqueada por diversão, mesmo que seja ranqueada, é um jogador mais casual, né? Acho que é mais isso que diferencia uma pessoa dessa para um profissional. Eu acho que o que mais diferencia um player casual para um player competitivo é você estar se criticando o tempo todo. Uhum, Por exemplo, você não está jogando ali só para ganhar, você está jogando ali para melhorar. Não só melhorar dentro do jogo, mas melhorar a sua cabeça, como você pensa sobre o jogo. Então você está se criticando o tempo todo sobre o que você está fazendo, o que você deveria estar fazendo. Você está tipo, analisando os players do outro time, você está pensando com o que você deveria estar agindo. Então você está sempre se monitorando sobre uhum, tudo que você está fazendo. Então acho que isso é o maior diferencial. sim, entendi. Tanto in-game quanto fora do jogo. É, com certeza. Sim, legal. É, você pode nos contar um pouco da sua trajetória até chegar nesse ponto que você está hoje, por onde você passou, quais dificuldades, maiores conquistas, maiores desafios? Claro, posso contar. Como eu falei, eu jogava casualmente com alguns amigos, assim, eu fui pegando ela, mas eu parei numa época para estudar e eu quis entrar em time de teste competitivo, né? Eu comecei com competitivo universitário. Eu Uhum, estudava na UFPR, então eu entrei na Atlética da UFPR de esportes e eu comecei a jogar com eles e eu comecei a me interessar muito por esse lado competitivo, porque até eu entrar no time eu não entendia nada. aham, Então, depois que eu passei mais ou menos 2 anos no time universitário, eu vi uma oportunidade de um time de Curitiba, que é a minha cidade natal, que eles abriram a seletiva para um time feminino. E eu, tipo, nunca tinha jogado com meninas, eu só tinha jogado em time misto. Eu era a única menina, por exemplo, do time. uhum, E eu vi essa chance, eu resolvi fazer a seletiva, eu passei e fiquei mais ou menos 6 meses nesse time. O time é a Cooldown Esports, que é aham, de Curitiba. 6 meses depois, eu resolvi que, tipo, eu queria conhecer outras pessoas, queria sair do time. Então, eu e minha suporte saímos daquele time e decidimos procurar outro. Então, a gente foi se juntando com outras meninas. A gente conheceu a Jessie, que é a nossa atual jungler. A gente entrou no time da Atai, que é a Fio do Cabelo, que era a nossa top laner, e da Jujurax, que era a nossa mid laner. Nós uhum, formamos, assim, a Gatas e Juliette, que era nosso time amador. Mas a gente, tipo, se dava bem, a gente gostava de jogar junto e a gente queria jogar competitivamente. Então a gente começou como um time amador, entramos na seletiva, na qualificatória uhum, do Girl Gamer Festival, que foi o último maior campeonato feminino mundial, que aconteceu online nessa etapa. aham, E nos classificamos para a etapa presencial, que foi em São Paulo. Mas para a etapa presencial a gente precisava de passaporte já. uhum, Ter passaporte em mãos, ter um uniforme e tal, e a gente não conseguia bancar. Então nós uhum, fomos atrás de algumas organizações e a que acabou contratando a gente foi a Team Nova, que deu o passaporte, deu o uniforme e tal, e uhum, fomos com esse nome legal. para etapa presencial em São Paulo. E nós conseguimos ganhar a etapa presencial e nos qualificamos para o Mundial em Dubai, que Uhum, aconteceu em fevereiro desse ano, de 2020. Então nós fomos para lá, terminamos em terceiro lugar, né? Nossa uhum, trajetória lá. E desde então, tipo, algumas pessoas mudaram na nossa lineup. aham, Nesse meio tempo, a gente treinou com coaches muito bons para a etapa presencial em São Paulo. Treinamos com o Haller, como eu tinha dito. aham, Para a etapa do Mundial, treinamos com a Baxo, que hoje é um grande coach que está atuando no time da Kabum, CBLOL. E agora estamos mudando algumas jogadoras da nossa line, mas ainda estamos tentando jogar. Estou tentando continuar na linha aham, competitiva. entendi. Acho que é mais isso. Aham, legal. E mudou a visão das pessoas próximas a você, principalmente família, assim, depois que você viajou para jogar o Mundial? A visão que eu digo em relação ao jogo, em relação ao que é a profissão que você tem agora, né? Uhum. Não, com certeza. Tipo, a minha família sempre me apoiou com aquilo que eu queria. Eles sabem que quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás, eu consigo me virar, Uhum, basicamente isso. Então, assim, eles me apoiavam assim, eu ia
A Cooldown Sports, ela é um bar em Curitiba, e lá dentro do bar tem uma arena gamer, com vários computadores. Então toda semana, né, eu tava no time, eu ia lá jogar, tipo, eu passava 2 dias jogando, tarde e noite, toda semana, enquanto eu fazia faculdade. Tipo, minha família me apoiava em tudo que eu precisava fazer. Então, quando eu decidi trancar a faculdade e vim para São Paulo morar para poder jogar competitivamente, eles continuaram me apoiando. E tipo, quando viram que eu ainda mais qualifiquei, né, para o Mundial, eles ficaram muito mais animados com o que eu faço. Assim, agora, tipo, atualmente eu faço live, além de competir. Então, às vezes, minha família tá lá assistindo minha live, Que estão legal. apoiando, mandando mensagem. Uhum. Então, tipo, é bem legal, eles gostam bastante. Ai, que bom. É bom quando a família dá esse suporte, né? Ah, com certeza, faz toda a diferença ter apoio da família. Sim. E como que você enxerga o cenário de League of Legends hoje em dia? Cenário como um todo, assim, É cenário como um todo. misto. Uhum. Eu diria que não é um cenário muito inclusivo, Uhum. basicamente, assim. Tem... Eu acho que as organizações poderiam dar mais oportunidades Uhum. à inclusão de times femininos, por exemplo. Eu acho que o maior passo que a gente viu essa semana, que contribuiu para o cenário feminino de Valorant, foi que a Cloud9 contratou uma line inteiramente feminina, Uhum. que vai representar eles nos campeonatos não só femininos, mas como os mistos de Valorant. Então, Uhum. eu acho que falta isso no nosso cenário brasileiro. Tiveram iniciativas de algumas organizações de contratar mulheres para tipo, introduzir elas na line-up, né, nas lineups mistas, mas eles acabaram não dando certo, como já tiveram alguns exemplos no nosso cenário. Eu Uhum. acho que isso poderia acontecer de uma forma maior, tipo, não apenas contratar atletas femininas, mas contratar times femininos que estão mais concretos, que estão mais entrosados, que já podem dar certo. Uhum. Então, eu acho que falta um pouco dessa oportunidade para as pessoas ainda. Uhum. Entendi. E em relação ao cenário feminino e masculino de LoL, principalmente, né? Qual seria mais ou menos a diferença, assim, porque surge essa necessidade de ter lineups femininas, mas se parar para pensar, a grande maioria dos jogadores profissionais são homens, certo? Mas a grande maioria dos consumidores, tanto jogadores quanto entusiastas de esportes, são mulheres. Então, Sim, sim. você tem alguma. Eu me perdi na pergunta agora. Qual que é a sua visão em relação a isso? Tipo, por que que existe a necessidade de ter que ter tantas mulheres unidas enquanto o cenário masculino é também misto, mas também existe um cenário feminino à parte? Uhum. Eu acho que o cenário feminino, na minha visão, é um cenário introdutório. É um cenário que prepara as mulheres para poder entrar no misto. Isso você vê muito, por exemplo, começaram com times femininos agora que as meninas, por exemplo, a Mayumi e a Yatsu, elas começaram no time feminino, jogando campeonatos femininos, e elas entraram no misto. Elas duas entraram na INTZ, elas treinavam com a lineup principal, com a lineup Academy. Então, o cenário feminino não tá ali para ser, tipo, para separar os dois cenários. Eu acho que ele tá mais ali para preparar as meninas para um cenário mais rígido, para introduzir elas ao treinamento profissional, ao treinamento psicológico e poder colocar elas em times mistos, para poder preparar elas em todos os quesitos, basicamente. Uhum. Então, tipo, assim, não é a separação, ela é necessária no começo, ela não vai ser necessária sempre, assim a gente espera, né? Porque infelizmente o cenário começou como um cenário masculino, em sua maioria, não teve mulheres até mais ou menos 2015 no cenário. Uhum. O cenário começou lá por 2011, 2010, 2011. E agora, com o cenário feminino, a gente tá vendo muitos novos talentos que estão surgindo no meio dessas meninas. Uhum. Que Legal. elas estão se anunciando free agent, meninas que a gente às vezes nem conhece, nem sabe quem é, e tá, tipo, pegou Challenger durante 3 seasons, e Uhum. tá se anunciando free agent. Eu acho isso muito, muito bom, muito legal ver as meninas aparecendo agora. Uhum. Que bom. E os jogos online têm fama, né, em sua grande maioria, de ser um ambiente muito tóxico e principalmente muito machista, né? Isso acaba, né,
Me parece impedindo que as mulheres consigam, tipo, ter um nome maior, né? No cenário. Não, com certeza, porque tem uma grande diferença entre você ser xingado apenas por ser ruim e a pessoa não sabe do seu sexo, e você ser xingado por você ser mulher. Porque Uhum, isso não é uma coisa que você, tipo, escolhe. Você não tem poder nenhum sobre isso. Então, você ser xingado por alguma coisa que você não tem poder não faz o menor sentido e afeta muito mais a gente. uhum, É a mesma coisa que você ser xingado pela cor da sua pele, pela sexualidade, tipo, isso afeta muito e você tem um certo medo de voltar ao jogo e ser xingada de novo. Então eu uhum, acho que isso acaba, tipo, tirando um pouco as mulheres dos jogos. Você vê a toxicidade que acontece com outras meninas ou que aconteceu uma vez com você e você não quer mais aham, saber disso, você não quer mais viver isso de novo, então você acaba se sim, afastando da coisa. entendi. Deixa de ser é, aquela fúria, aquela raiva assim, momentânea da competitividade, isso acaba indo além, né? E se torna de fato, um crime de ódio, assim, né? Ou um xingamento que ataca a pessoa diretamente, não a jogabilidade da pessoa, né? É isso, exatamente. Bom, deixa eu ver se temos mais perguntas. Bom, não tenho mais nenhuma, mas você quer dar algum aviso, quer mandar alguma mensagem para alguém, pra família, para Xuxa, sei lá. Primeiro, eu gostaria de poder agradecer por essa oportunidade, né, de fazer essa entrevista. Eu Uhum, gostaria de dizer para todas as meninas que estão assistindo, para todas as meninas que se inspiram em entrar no cenário competitivo, seja no feminino mesmo, seja no misto, seja fazer stream, qualquer coisa, tipo, a gente, vocês, nós conseguimos qualquer coisa. É só continuar tentando, não se importe com os outros, não se importe com outras opiniões, só faça o que você quer e vocês são capazes de tudo. É isso, boa sorte para todas. isso aí. Muito obrigado, Jimmy. Obrigado Obrigada a pela você. disponibilidade e pelas palavras, principalmente. Isso aí, obrigado por quem nos assistiu e até a Muito próxima. obrigada também.